Os políticos e as redes sociais. Fala, meus queridos, como estão? Sou Pedro Gonçalves e vamos falar sobre os políticos e as redes sociais. Redes sociais foi um fenômeno na comunicação mundial, afetou e mudou a forma com que nós nos relacionamos, com que criamos conteúdo, não só as mídias sociais no geral, mas as redes sociais em específico. E tem uma diferença entre mídia social e rede social, mas vamos falar sobre as redes sociais, Facebook, Instagram, principalmente o Instagram, o Twitter, porque permitiu o seguidor ter mais contato com o político, com aquele político que ele o identifica. O que antes, e isso vai em encontro a algumas coisas que eu já comentei em outros vídeos aqui, principalmente na questão do comportamento do eleitor, de como ele recebe a mensagem que o político quer transmitir para ele. Seguinte, o que antes nós tínhamos que ter comícios e eventos presenciais para você ter ali o político falando aquilo ali, e aí daquilo ter entrevistas, gerou um burburinho, vai ter entrevistas, vai ter vídeos. Era muito mais custoso aquela mensagem chegar ao eleitor. Então você tinha que ter uma estrutura política, você como elemento político, você tinha que ter uma estrutura, um carisma, ir de encontro ao seu eleitorado, falar bem, criar eventos, viajar para gerar o burburinho e ir para a mídia até ela transmitir a sua imagem, o seu posicionamento, as suas ideias para o eleitor. Beleza, agora você faz isso no Instagram. Você faz aquilo ali no Instagram. Pronto. Seja você um candidato de extrema direita, de esquerda, deu. Você chega ao seu eleitor. E aí que eu falo é sobre, primeiro de tudo, uma coisa que nós temos que ter muito ciente. E aqui nós estamos fazendo uma análise bruta, científica de como funciona a ação política. O político ele não tem compromisso com a verdade. Como assim? Pera, calma. Ele não tem compromisso. O compromisso principal da política como uma ação representativa, de você buscar a sua representação frente ao poder, ao governo, essa é a sua primeira. É você representar uma classe, você representar um grupo. Esse é o seu primeiro compromisso. Acontece, claro, que nós já falamos, tem um vídeo aqui específico, eu trago o case do PT, mas sobre a elitização da política. Quando você chega ao poder, você precisa primeiro, antes de representar alguém, trabalhar para se manter ali. Você tem que focar em conseguir se manter na estrutura política por toda a sua complexidade. Então, primeiro é representar, se manter e beleza. Mas a verdade, quem tem compromisso é nós como ser humano. Nós temos o compromisso de falar a verdade, de sermos sinceros. Mas não é a função principal do político. Óbvio que ele precisa ser alguém verdadeiro, ter uma gestão verdadeira, transparente, óbvio, mas não é o seu principal compromisso. O principal compromisso é ele representar. Então ele vai lutar de todas as formas para ele chegar ao poder e conseguir representar essa. Se ele é um partido focado na classe trabalhadora, ele vai lutar muito para alcançar a classe trabalhadora. E aí quando nós falamos sobre a ação, a forma que é conversada, o discurso político, já vem ao encontro aquilo que nós já falamos sobre o posicionamento. Você tem que ser identificado como oposição. Então, como é que a pessoa se identifica como oposição? Vamos dizer que o fulano, ele é alguém de direita, eu sou mais à esquerda, eu sou oposição dele. E às vezes a gente conversando aqui em off, nós concordamos com algumas coisas, a gente se dá bem e tal, só que no momento da eleição eu tenho compromisso com quem eu quero representar, então tem que bater naquele cara, eu tenho que ter argumentos e bater naquele cara. É por isso que muitas vezes o político tá ali falando coisas que ele até nem acredita, ou ele chega e fala, eu sei que isso aqui não funciona, eu sei que o que ele tá até propondo é bacana, só que para eu ser compreendido como oposição, eu tenho que falar o contrário. Tá aí Lula, antes de ser eleito, nos anos 90, lá batendo e falando muitas coisas que ele até nem concordava, mas estava lá batendo, porque ele tinha que ser identificado como oposição. Pô, Pedro, mas daí ele tá mentindo. Aí ele não tá sendo sincero. Não, ele tá focando em ser compreendido como oposição. Mas eu não conseguiria. É por isso que você não é político e o outro personagem é político. É por isso que você não é político e aquele outro. Muitas coisas na política, no momento em que se torna uma profissão, você tem que saber jogar aquilo ali para ser compreendido, para ser eleito, para se manter. Você tem que fazer muitas coisas e realmente não é para todo mundo. Então tá ali,
tô batendo, tô falando em coisas, assim como ele tá falando coisas que também ele sabe que não é daquela forma, mas ele tá falando para ser diferente de mim e nós estamos nos degladiando nos argumentos, beleza, acontece. E aí chega o momento da rede social. Eu vejo muito, tanto com colegas mais à direita, que às vezes me mandam um vídeo, que sabem que eu não concordo com aquilo em algumas coisas, e eles me mandam. E por conhecer os bastidores da política, eu penso, o cara nem acredita no que ele tá falando. Esse político, ele sabe que o que ele tá falando, tá errado e não funciona assim. Mas ele percebeu que o eleitor dele, desde o início, é alguém de direita ou de extrema direita, por exemplo. Então, logo, ele vai começar a criar conteúdos, porque agora ele não tá na rua fazendo ali um comício, ele tá no Instagram. Então ele vai criar conteúdos com toda uma equipe, com toda a sua equipe de marketing, ele vai começar a criar conteúdos para conversar com aquele eleitor, sem um compromisso com a verdade, com a sua verdade, com o seu real pensamento, mas com o pensamento do seu eleitorado. Ele vai ter compromisso com o pensamento de quem vai garantir o voto dele. Então ele vai pegar e vai, não, peraí, vamos criar conteúdo falando o que eu sei, tocando naquela pauta que eu sei que o meu eleitor vai disparar com argumentos fáceis, sem complexidade, para realmente chegue, caia numa base popular, toque em algum preconceito, toque em alguma coisa sem fundamentação, mas que pelo argumento fácil dispara, supre uma dor que o meu eleitor tá sentindo e ele vai disparar isso facilmente. É assim que funciona. Então, na maioria das vezes, e aí é o comportamento político, seja de esquerda, de direita, na maioria das vezes, o que o seu candidato está compartilhando, o que o seu político está compartilhando, não é o real pensamento e nem o real comportamento dele. É o que ele sabe que você vai curtir, porque ele quer o seu voto. Para ele não interessa a vida pessoal dele ao seu olhar. Ele quer o personagem político que ele criou para defender a sua ideologia, para defender os seus interesses. O Ricardo Salles, por exemplo, ainda batendo em que os Yanomami são venezuelanos, ele sabe que não é, mas ele quer tocar, porque tem um interesse naquilo que ele estava fazendo, não passar a boiada, e dois, porque ele sabe que o eleitor vai pegar aquilo ali, vai disparar, é da Venezuela, é fake news. Então, o político sabe daquilo ali. Na grande parte, não é à toa que tem diversos políticos aí que se passam como defensores da família, dos bons costumes, e aí tu vai ver o cara é criminoso. O cara comandava o tráfico na cidade. Aqui é o primeiro episódio do Bandidos na TV, por exemplo, que fala daquele deputado que era o defensor e tal. Também, o caso também do Gabriel Monteiro, que se pagava, todo moralismo, porque ele vendia aquilo ali pro seu eleitor, porque o eleitor votava naquilo. Mas você vai ver, o rapaz era pedófilo. Então, a maioria das vezes do conteúdo de internet, eu não tô aqui para deixar você descrente do conteúdo da internet. Mas eu não vou mais confiar no político, ali o que ele tá publicando. Não tô falando para você descrer, mas analise sempre o que está por trás daquilo ali. Será que realmente ele pensa assim? Ou ele só tá reafirmando uma pauta que ele precisa defender? Que ele precisa defender porque aquilo ali tem os interesses que o eleitor quer, se sente representado. Ou seja, não, peraí, se ele tá falando isso e eu concordo com isso, ao momento que ele chegar no poder, ele vai focar nisso. E já como profissional político, ele vai pensar, não, eu vou defender isso aqui, eu sei que não tem condição de fazer o que eu tô falando, mas eu preciso bater nisso, preciso tocar nisso, porque daí eu supro uma dor do meu eleitor, da minha classe, e aí eu sou eleito. Faz parte do jogo, acontece assim. Pauta aleatória que me veio justamente por eu receber alguns materiais e perceber que muitos dos que mandam esses vídeos acreditam cegamente que aquela pessoa está falando aquilo porque ela acredita naquilo. Comum, normal, político sabe disso, é uma estratégia política, é um comportamento muito conhecido, mas que realmente faz parte e me lembrou para trazer isso aqui ao canal, já que nós falamos dos bastidores, né, de como funciona a ciência política. Enfim, quer ouvir mais sobre, quer que eu me exemplifique mais, traga livros, traga referências, por favor, comente aí. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço, um beijo e até mais.